De volta o Domingão na sua televisão para as emissoras da Globo em todo o Brasil. Globo Internacional, galera ligada na Globoplay. Prestação de serviço público a partir desse momento. Especialmente para Pamela, Lu Barbosa, Mariana, o Gabriel de Sá Figueiredo, a Cássia, o Jaque Vartanian, a Patrícia, o Washington Oliveto em Londres. A batalha contra o coronavírus. Pelo que a galera está sabendo, e o mundo está sabendo, não tem remédio, não tem vacina e não tem milagre. As recomendações são sempre as mesmas. O que é? Ficar em casa, um longe do outro 2 metros, nada de beijinho, nada de abraços. E mais ainda, lavando as mãos direitinho o dia todo. Usando álcool, tudo isso. Dr. Dante Serra, cardiologista clínico geral, colaborador do Domingão já há bastante tempo, da Faculdade de Medicina da USP, do Sírio-Libanês, do diretor das UTIs do IGESP, que está no meio desse tsunami. Diante dessa situação, o que a gente tem? De novo, o isolamento é fundamental e a máscara também. O isolamento é a única forma de você se proteger atualmente, de proteger a sociedade. E ele tem 2 funções básicas, não é só para proteger a rede hospitalar e esperar que ela se expanda, porque a epidemia tem que caber dentro do sistema hospitalar. O isolamento também protege você e diminui a quantidade de vírus na comunidade. Porque ele precisa de um hospedeiro. Se você não oferece o seu corpo para que ele seja o hospedeiro, ele vai morrer em contato com superfícies, sem o contato humano. Agora, quanto à questão dos jovens, crianças, tem até algumas mortes envolvendo jovens e crianças. Não é só aquela questão de velho e só de grupo de risco, então? Não é. O grupo de risco é mais sensível, obviamente, porque são as pessoas de idade que já têm as chamadas comorbidades, quer dizer, elas já têm problema de pulmão, problema de rim, problema de coração e tem uma resistência menor a essa agressão que não é pequena. Os jovens, talvez por uma orientação distorcida de que eles não pegam o coronavírus, eles pegam sim. O que acontece é que eles têm uma possibilidade de reagir de uma maneira melhor. E a mortalidade é muito menor no jovem, obviamente, do que no idoso. Mas o jovem é contaminado, sem dúvida nenhuma, infelizmente. Ô Dante, como você fala aqui agora, nesse mês de maio, que deveremos ter esse pico, acontece que também o isolamento, embora seja essencial, é complicado no país como o Brasil, onde tem 10 milhões de casas que não tem sequer água, onde a maioria das casas são pequenas e tem 8 pessoas morando em 3 cômodos. Tudo isso dificulta ainda mais, fora a questão do Brasil ser um país tamanho de um continente. E esta é a lição que a gente tem que tirar dessa epidemia depois, que não dá mais para a gente conviver com pessoas com tamanha exclusão social. Não dá mais para a gente ter um país que tenha 50% só de saneamento básico, que não tenha pessoas que não tenham acesso à saúde, não tenham acesso à coleta de lixo na sua moradia. Essa é a lição que a gente tem que tirar, que não há sociedade que possa se desenvolver com tamanhas desigualdades sociais. É preciso, então, que a gente tire lição disso e que tenha um novo olhar para essa comunidade, para essa população. E quanto à questão dos sintomas, tem gente que não... Primeiro, tem muita gente que não acha que a ciência exagera, tem gente que não acredita no que está acontecendo, assim como quando o homem chegou na Lua e tinha até imagens, e tem hoje gente que até hoje não acredita que o homem já chegou à Lua. Tem um monte de gente com os problemas de informação que nós temos aqui, de deformação da educação brasileira. Essas pessoas preferem não acreditar e negar tudo. Conclusão, quem não sente nada, o tal do assintomático, ele corre o risco de não cuidar da própria saúde, ainda que não sinta nada, e pior ainda, passar o vírus para outros. Esse é o grande problema, as pessoas assintomáticas, a grande maioria das pessoas vai evoluir de forma assintomática. Isso é bom para a pessoa, mas ela contamina as pessoas em contato até por ignorância. Ela não sabe que está contaminada, ela não tem culpa. Por isso a testagem
das pessoas seria fundamental, né? Você não pode, obviamente, testar 210 milhões de pessoas, mas a testagem tem que ser feita por amostragem. E tem que aumentar também a confiabilidade e a sensibilidade dos testes, né? Que os testes estão mostrando aí uma sensibilidade, os testes rápidos estão mostrando uma sensibilidade de 70%, 65%. E isso é um problema, porque a pessoa se julga não contaminada, né? E, portanto, ela não precisa de isolamento. É um erro absoluto. Você que ligou a televisão agora, esse é o doutor Dante Senra, colaborador do Domingão, cardiologista, clínico geral, do Sírio-Libanês, do IGESP, diretor das UTIs, está no meio desse tsunami do coronavírus. E a questão que eu até anotei aqui, a respeito de que tem muita gente com muita informação, até demais às vezes, e informação errada às vezes, e que essas pessoas ficam em dúvida se é uma gripe, se é realmente a hora de procurar o pronto-socorro. Estou falando da grande massa. Tem um momento em que a pessoa pode sentir se é realmente a hora de correr aí a um pronto-socorro, a um hospital ou não? Fausto, isso é fundamental, essa pergunta sua, porque a grande maioria das pessoas vai evoluir sem sintoma nenhum, o que, em certa medida, é perigoso, porque essas pessoas contaminam. O fato de não ter sintoma não quer dizer que não contamine as outras pessoas. E por não ter sintoma, elas não se isolam. Daí, a testagem em massa seria fundamental, seria importante. Ajudaria muito essas pessoas ficarem isoladas. As pessoas estão informadas de que hoje qualquer gripe, qualquer sintoma de gripe pode ser coronavírus, e elas ficam atentas, felizmente. Não é? Mas as pessoas que têm sintomas também, a grande maioria delas, começa com uma dor de garganta, febre e uma tosse seca na maioria das vezes, o que diferencia da gripe comum, que a tosse costuma ter catarro produtiva na gripe comum. No coronavírus, a infecção por coronavírus, ela costuma ser uma tosse irritativa, seca. Né? Os sintomas menos frequentes são o que a gente chama de anosmia, que é a perda do olfato e perda do paladar. Né? Algumas pessoas têm dor abdominal, têm diarreia e até conjuntivite. Mas mesmo essas pessoas que têm esses sintomas, raros ou não, eles devem ficar no conforto do seu lar, em casa. Infelizmente, algumas pessoas não têm esse conforto, né? Não conseguem ficar isoladas, né? Mas medidas de proteção das outras pessoas em relação ao contaminado, ainda que você tenha 2 cômodos em casa, tem que deixar o quarto para essas pessoas, para a pessoa contaminada, com a porta fechada, a janela aberta, e algumas orientações para cuidar desse paciente. Os outros devem dormir na sala, se for preciso, e algumas orientações você encontra no site do Ministério da Saúde. Mas no momento que você tiver alguma dificuldade respiratória, é fundamental que você procure o médico e ele vai tomar a medida adequada, se vai te internar ou não. Né? E aí a importância dos leitos hospitalares, dos leitos de UTI. O Brasil tem uma distorção que nós temos 32 mil leitos de UTI. Por que precisa leito de UTI? Porque se você interna na enfermaria, o indivíduo está com catéter de oxigênio, se ele piorar, ele vai para onde? Precisa ter leito de UTI. Precisa ter leito com uma complexidade, que são as UTIs. O Brasil, como disse, tem 32 mil leitos de UTIs. E eles são divididos, uma injustiça absoluta, igualitariamente entre o setor privado e o setor público. Ou seja, 46 milhões de pessoas usam 16 mil leitos de UTI. E 168 milhões usam 16 mil leitos de UTI. O Brasil, a gente tem a sensação que tem muito leito hospitalar, tem um número realmente grande de leito hospitalar, mas só 1 em cada 9 cidades no Brasil tem terapia intensiva, tem UTI. Doutor Dante Senra, e afinal de contas, se a população que está em casa há 2 meses só ouvindo falar de coronavírus está em estado de choque, quanto mais o pessoal da saúde pública, especialmente aqueles que estão expostos nos hospitais sem condições, nos hospitais públicos em geral, estadual, municipal, federal. Qual é a situação? Que lição fica para a sociedade e para esses profissionais que estão correndo risco de vida? Fausto, isso é muito importante tocar nesse assunto, porque
nós assistimos manifestações de apoio, de afeto da sociedade, mas existem, graças a Deus, casos isolados que precisam ser repudiados, de manifestações de repúdio, de medo, de preconceito, né, aos profissionais de saúde que estão exercendo o seu papel com grandeza na sociedade, estão honrando o seu diploma, né, estão honrando o seu juramento, né, como soldados no fronte nessa batalha que a humanidade está enfrentando, né, com o risco de se contaminar, de contaminar os seus familiares. Muitos deles não voltam para casa, ficam dormindo nos hospitais para não ter risco de contágio, né? E às vezes com poucos recursos, né? Com mais risco de se contaminar, e infelizmente a gente assiste manifestações como essa, não é? De quem está tentando proteger a sociedade. Esse é o Dr. Dante Serra, cardiologista de larga experiência, colaborador do Domingão, diretor de UTIs do IGESP, prestação de serviço público aqui no Domingão do Dia das Mães. Isto vai passar e precisa ter paciência para você ficar em casa, para isolar, né? É o momento de exercitar a frase que você sempre falou, né? Que a família é o bem maior, que a família é o mais importante, que gostaria de ter tempo de ficar mais com a família. Agora é o momento de exercitar isso. Obrigado, Dante.